Boa tarde, uma vez mais. Sejam bem-vindos, é um gosto estar aqui hoje convosco. Vamos então dar início à apresentação do programa eleitoral do Chega e para isso eu chamo ao palco o nosso presidente André Ventura, mas antes temos uma surpresa. A coordenadora do grupo que fez o programa vai entregar ao nosso presidente uma coisa, a nossa Cristina Rodrigues. E agora sim? Já agora, André, o que achas? E agora sim, para dar início a este grande evento, eu chamo ao palco o nosso presidente, André Ventura. Meus caros, muito boa tarde a todos, antes de mais. Hoje é um dia particularmente importante para nós, porque é o dia em que apresentamos ao país o programa com que queremos governar Portugal. E por isso não é um dia de menor importância. É um dia realmente relevante, porque nós hoje temos uma mensagem para Portugal. Uma mensagem que este programa aqui condensa, uma mensagem que este programa revela e uma ambição que este programa encerra. É que nós não vamos a estas eleições de 2025 para ficar em terceiro ou para ficar em segundo. Nós não vamos a estas eleições de 2025 para voltar a ter 50 deputados, ou 60, ou 70. Nós vamos a estas eleições para vencer e para salvar Portugal do sistema que nos montaram nos últimos 50 anos. Por isso, eu queria, por começar esta intervenção, por um agradecimento a todos os que contribuíram para que este programa fosse possível e para que apresentássemos a Portugal um programa ambicioso, mas ao mesmo tempo sustentável, sério, credível, com ambição, mas com preocupação, não de fazer manifestos como outros partidos fizeram, mas de deixar medidas concretas, ideias específicas e um cenário macroeconómico que nos permita dizer que temos essa ambição de governar. Por isso, queria agradecer a todos os nossos deputados e dirigentes, nacionais, regionais, nossos dirigentes autárquicos, à equipa que coordenou este programa eleitoral, que a Cristina Rodrigues há pouco me entregou. Queria agradecer-vos a todos, porque foi com este esforço diário, permanente, 100 horas, que foi possível chegarmos a este resultado. Por isso, a esta equipa dedicada, a estes deputados dedicados, eu queria que nós todos deixássemos o nosso agradecimento por este trabalho feito ao longo do dia e ao longo da noite. À nossa equipa de comunicação, à nossa equipa que trabalhou este documento, que o permitiu ser acessível, fácil de ler, mesmo na complexidade que é governar, merece um destaque pelo trabalho que foi feito e que distingue, em relação a outras eleições que apresentámos, por ser também uma inovação
no panorama político português. Quem pegar neste programa esta noite tem aqui um programa que, para além de salvar Portugal, para além da solidez, é aprazível de ler e aprazível de olhar. Por isso, à nossa equipa da comunicação, liderada pela Patrícia Carvalho, eu queria deixar também um agradecimento profundo pelo documento que aqui temos. Agradecer também à nossa liderança parlamentar, encabeçada pelo Pedro Pinto, com todos os deputados que fazem parte desta liderança parlamentar e da coordenação técnica do Parlamento, porque o nosso programa mais não é, ou melhor, assenta essencialmente naquilo que foi o trabalho, que muitas vezes não foi visto pela população, diário, de propostas àquelas que o governo da AD prometeu resolver e não resolveu. Sabem, uma parte do país não vê isto. Mas as propostas que nós levámos a cabo nesta Assembleia da República eram por si só um programa eleitoral. Tal no Orçamento do Estado, tal fora do Orçamento do Estado, fomos nós que mais propostas tivemos a preocupação de apresentar. Fomos nós que tivemos a preocupação de reunir com os setores profissionais, industriais, empresariais e levar ao Parlamento aquilo que PS e PSD tinham prometido, mas que só nós tivemos coragem de fazer. E por isso, muitas vezes o nosso grupo parlamentar é atacado e diminuído. Muitas vezes o nosso grupo parlamentar é diminuído dizendo-se que é um partido de um homem só. Vocês mostraram, com os dirigentes deste partido, ao longo do último ano, como 50 deputados, eleitos por todos os círculos eleitorais, dentro e fora do país, fizeram mesmo a diferença. E se hoje temos este programa, é também porque o vosso trabalho em todos os distritos foi feito por isso. Obrigado por isso, obrigado por essa entrega e obrigado por esse trabalho. Permitam-me fazer também duas referências antes de passar ao programa propriamente dito, à nossa emigração e aos jovens. À nossa imigração, porque aí vencemos. E temos o dever de estar nesta sala hoje. Estou a ver o nosso deputado José Quino, nosso deputado eleito pelo Círculo da Europa. Temos o dever de ser a voz não só dos portugueses que residem em território nacional, mas a voz de todos os outros, daqueles que tiveram que partir em busca de um país melhor. Este programa que aqui está é não só a expressão do país que queremos construir dentro de portas, mas também dos nossos imigrantes fora, que queremos que regressem, que tenham neste país uma pátria segura e uma pátria que amam. Por isso é que quando vemos estas coisas, de que a saúde ficará inativa para os nossos emigrantes, mas fica ativa para os nossos imigrantes, nos revolve as entranhas. O Chega tem uma marca de identidade da nossa emigração e queremos continuar a tê-la. Seremos a voz da diáspora portuguesa. Sobretudo porque a voz diz para eles regressarem, para fazer deste país um país verdadeiramente grande. Aos jovens. Aos jovens, que aqui temos representado pela Rita Matias, mas também pela nossa deputada mais jovem, a Madalena, que ali está. Porque foram estes jovens que também nos deram o grande resultado de 2024. E nós temos que lhes dizer que eles têm que voltar a sair de casa no próximo dia 18 de maio. Porque muitos jovens podem pensar, nada mudou. E é verdade que pouco mudou. Mas não foi por nossa culpa. Nada mudou porque o governo da AD, no primeiro dia em que tomou posse, decidiu trair todas as promessas eleitorais que tinha feito. Aos jovens nós vamos garantir que este é um país para eles também. E finalmente, the last but not the least, deixem-me fazer uma menção ao nosso mandatário nacional, ao Nuno Simões de Melo, pelo trabalho de tranquilidade, de representação, de diplomacia, que foi feito ao longo destes últimos meses, sobretudo desde que soubemos que iríamos ter eleições, e temos um mandatário eleito por um dos distritos mais esquecidos do país, que é a Guarda. Foi escolhido para ser o grande representante desta nossa candidatura em 2025, e eu quero dizer hoje aqui ao país
que em nome desse interior esquecido, em nome dos milhões que vivem abandonados fora dos grandes centros urbanos, dos milhões que nos estão a ver e sabem que nós somos a sua voz, mesmo não estando aqui eles em Lisboa, no Porto ou nas grandes cidades, que a nossa campanha eleitoral começará na Guarda, precisamente para dar sinal e símbolo ao interior esquecido do país. E finalmente, este é mesmo um finalmente, deixem-me agradecer aos nossos apoiantes. Eles são os melhores do mundo. Eles são os melhores do mundo. Passaram o que provavelmente nenhum outro partido passou em Portugal nas últimas décadas. Um ataque permanente e persistente às pessoas, ad hominem e ad partidum. Um ataque que era visível a todos e que ainda agora se nota em tantos momentos da nossa vida. Por exemplo, nos debates que eu perco todos. Nos comentadores que se multiplicam toda a noite a dizer o mesmo. E às vezes temos um debate de meia hora e comentários de 3 horas e meia para recordar às pessoas quão eu perdi e quão foi grave o ter perdido. Se eu debatesse com um espelho, o espelho ganharia em Portugal. Mas os nossos apoiantes não. Eles estão lá e veem os debates, as entrevistas, as notícias e são os primeiros a dizer: nós ainda aqui estamos. Este partido não era possível sem eles. Nenhum de nós estaria aqui sem eles. Eles são o início e o fim, o alfa e o ômega. Foi para eles que nascemos, é para eles que concluiremos. E isso tem-se sentido por todas as terras deste país. Um apoio de facto incrível. Mesmo nas notícias mais vis, mais baixas, eles estão lá. Estão lá para nos dizer: continuem. Nós acreditamos em vocês. Com todo o respeito para todos os que aqui estão e para todos os que trabalharam neste programa. Para todos os que trabalharam neste projeto que apresentamos. Mas este programa que aqui está, este programa que é apresentado, mais do que para qualquer dirigente, para qualquer órgão, para qualquer deputado, este programa é para eles, é para Portugal. É para aqueles que não têm voz e que nós queremos que passem a ter voz. Deixem-me falar-vos do programa eleitoral que hoje apresentamos. É um programa que quer vencer as eleições e que assenta, por isso, naquelas que são as grandes preocupações do país. A primeira delas, arrisco-me a dizer, é a insegurança que se vive em Portugal. Não a primeira necessariamente em prioridades, mas aquela que sabemos que tem que ser combatida urgentemente. Nós temos, e é preciso assumi-lo, um problema de segurança em Portugal. Quem está em Portugal hoje não precisa nem de redes sociais, nem de televisão, nem de rádio, nem de nada. Bastaria estar 24 horas neste país e perceberia como o país se tornou inseguro em tantas das suas localizações. Há 2 formas de lidar com isto. Enterrar a cabeça na areia ou dizer: temos um problema de insegurança e temos que lidar com ele. As violações aumentaram 10% neste país. 10%. Aqueles que defendem muito as mulheres deviam ter vergonha deste número. Aquela esquerda que enche a boca para falar das mulheres, quando olha para estes números, devia pensar: onde é que nós erramos? Porque foram eles que erraram. Erraram ao não permitirem que tivéssemos penas para que esses agressores fossem presos. Erraram ao não permitirem o controle sobre fronteiras que se estavam a deteriorar e a que toda a gente entrasse em Portugal, fosse criminoso ou não. Erraram ao não garantir que a justiça era rápida e não o drama que é hoje. Quando olhamos para o que aconteceu em Portugal no último ano, os dados não espantam. Um aumento de violações, um aumento dos roubos a residências, um aumento do crime organizado. Não é difícil perceber porquê. O que é que mudou em Portugal nos últimos anos? Mudaram as pessoas? Bom, os portugueses não mudaram. Ficámos mais agressivos e mais violentos? Não. Os portugueses começaram a roubar mais? O que aconteceu em Portugal nestes últimos anos? A grande diferença do país de hoje para o país de há 5 anos atrás é que 2 governos, um do PS e outro do PSD,
decidiram abrir as portas indiscriminadamente a toda a gente. Alguns deles sem verificação de cadastro criminal. E hoje o que temos em Portugal não é só um país de imigrantes. É um país de imigrantes e um paraíso de bandidagem que pode entrar impunemente no nosso território. O combate à corrupção. Nós estamos nestas eleições também por causa de corrupção. Há sempre quem diga são populistas os que falam muito de corrupção, os que metem cartazes sobre corrupção. Mas ouçam, nós estamos inundados de corrupção neste país. E não sei se vocês viram ontem como o sistema funciona em Portugal nesta matéria. Nós vamos a eleições porque um primeiro-ministro se recusou a dar explicações sobre o enriquecimento que teve já enquanto primeiro-ministro, sobre o enriquecimento que teve já enquanto titular de cargo político. E alguns dizem, mas ele tinha vida antes. Isso não está em causa. Mas ele não estava a receber antes. Ele estava a receber quando era primeiro-ministro de Portugal. E agora vemos o líder do PS dizer que talvez possa voltar atrás na comissão de inquérito que ia fazer ao primeiro-ministro. Vocês sabem o que é isto? Isto não é... Isto é o sistema a funcionar como sempre funcionou nos últimos anos. Vamos fingir que estamos um contra o outro para, na verdade, sermos os melhores aliados um do outro. PS e PSD não só se uniram na governação ao centro e ao socialismo em Portugal. PS e PSD uniram-se também para ser o centro, o epicentro e a marca e a proteção da corrupção generalizada que há em Portugal hoje em dia. Por isso o Chega foi claro nesta matéria desde o início. Dissemos, é preciso penas mais elevadas na corrupção? Mas é preciso confiscar os bens dos corruptos. É preciso ir aos bens, que é onde lhes custa. Era ouvir hoje, a Ministra da Justiça dizer que agora vão avançar com um confisco de bens. Agora que faltam 3 semanas para as eleições. Agora, dizem, o Chega afinal tinha razão. É preciso ir ao confisco de bens. Mas sabem que nós estamos fartos de ter razão fora do tempo. Nós gostamos, mas gostávamos sobretudo que isto fosse para ser levado a sério. E quando um governo teve 1 ano para apresentar um pacote anticorrupção, mas nunca o fez, apesar das reuniões intermináveis que mantinha com os partidos, decidiu nunca o fazer, e agora percebemos porquê, não fosse a lei cair em cima de si próprio. Chegamos a 3 semanas antes das eleições e dizem, bom, agora é que vai ser. Meus caros, vocês desconfiem daqueles que dizem que vão fazer, depois não fazem, mas quando há eleições à porta dizem que vão fazer outra vez. Nós somos coerentes desde o dia 0. Vamos avançar com o confisco generalizado de bens à corrupção em Portugal. E vamos, se ganhar as eleições, no primeiro dia, ter o maior pacote anticorrupção da história deste país. A saúde. Vou apresentar-vos hoje várias medidas que propomos que são realmente importantes para um problema que parece não ter solução à vista com nenhum dos governos do PS e do PSD. Nós hoje não temos uma boa saúde em Portugal. Eu ontem fui ao programa da Júlia. E há um momento que eu digo à Júlia que este país, o que me irrita neste país é que este país não anda para a frente, não funciona. E ela diz, André, não diga isso, o país funciona, está a funcionar. Claro que para uma certa elite em Portugal, este país sempre funcionou bem. Só que nós não vamos governar para nenhuma elite em Portugal. Nós precisamos, a um determinado dia, ter um governo para o povo de Portugal.
A Júlia já está a arriscar o convite para o dia após as eleições. Mas isto é mesmo verdade. Que é quando nós dizemos, não diga isso, André, o país está a funcionar. Depois eu disse-lhe, veja que estávamos na Páscoa com 10 urgências fechadas. E a Júlia dizia, isso tem razão. Como temos razão em tudo o que aconteceu na saúde no último ano e que as pessoas não gostam de dizer só porque mete estrangeiros, por exemplo. Faz sentido que alguém venha de outro país, tratar-se a Portugal, ser pago com os impostos de Portugal, sem nunca cá ter descontado às vezes um cêntimo. E ao mesmo tempo nós dizemos que os nossos emigrantes passam a estar inativos no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, um português que descontou 10, 15, 20 anos e depois, infelizmente, teve que procurar uma vida melhor, é descartável no Serviço de Saúde. Quem acaba de chegar a Santa Apolónia ou ao aeroporto de Lisboa tem toda a saúde paga com os nossos impostos, sem nunca ter descontado. Eu pergunto à Júlia e às Júlias deste país se isto é um país a funcionar ou é um país a funcionar ao contrário do que devia ser. Por isso, eu vou-vos apresentar hoje também várias propostas nesta área. A imigração. Nós não somos obcecados com o tema da imigração. Mas nós percebemos que o país está a receber uma quantidade incomportável de imigrantes. Alguns dizem, nós precisamos deles. Nós também já fomos um país de emigrantes. Fomos e, infelizmente, muitas vezes continuamos a ser. Com muitos dos nossos jovens a partir para conseguir ter uma vida um bocadinho melhor. Só que nós não podemos estabelecer uma equiparação entre a nossa comunidade imigrante e aqueles que estamos a receber em Portugal. Isto não quer dizer que quem venha para Portugal, em muitos casos, não venha trabalhar, não venha integrar-se, não venha de bem. Pode vir. O que nós não podemos aceitar é que aos portugueses lá fora exigem trabalho, descontos, exigem cumprimento de regras e se eles cometerem crimes, prendem-nos e bem e mandam-nos embora. E nós cá andamos a dizer aos imigrantes que está tudo bem se não trabalharem, se não tivermos visto o registro criminal deles e se quiserem subsídios da Segurança Social. É tudo ao contrário. E nós temos que impedir esse tipo de imigração em Portugal. Depois também vamos ser muito claros. Nós não podemos ter imigrantes a cometer crimes em Portugal e a ficarem no território português. É a regra básica do acolhimento. Quem vai para outro país respeita as regras dos que lá estão. É a velha máxima do para lá do Marão, mandam os que lá estão. Nós respeitamos os que procuram Portugal para ter uma vida melhor. Mas não venham para Portugal mudar a nossa forma de ser e as pessoas que nós somos. Não venham para Portugal dizer-nos como devemos viver, ou como devemos vestir-nos, ou como devemos comer, ou aquilo que devemos fazer. Não venham para Portugal dizer-nos que as igrejas devem estar tapadas, ou que os símbolos cristãos devem estar tapados. Não venham para Portugal tratar-nos mal. Por isso o que aconteceu nos últimos anos em Portugal, com centenas de milhares de imigrantes a entrar sem vermos sequer o seu registro criminal, foi um crime que se cometeu. Foi uma traição à pátria portuguesa. Foi uma traição a todos nós. Isto terá implicações a 10, 15, 20 anos. Os crimes que sofrermos na pele nos próximos anos, e eu estou-me a lembrar de um deles em Braga, do Manuel, que já referi muitas vezes nos debates, porque nós não devemos esquecer estas pessoas. Para muitos o Manuel é um nome apenas mais. Para os pais não será, para a família não será, para a comunidade dele não será. Mas para o grande país, o Manuel será apenas um nome mais. Estava em Braga, estava no sítio errado, à hora errada, meteu-se com as pessoas erradas, pagou com a vida, isso mesmo. Todos vimos as imagens, ou quase todos vimos a brutalidade do ataque e todos vimos as razões. O Manuel procurou defender jovens mulheres de gangues brasileiros que as drogavam e as tentavam violar. Foi esfaqueado, ficou no chão, a sangrar, enquanto o país desconhecia o que se estava a passar. O Chega não esquecerá este exemplo. E se algum dia, que eu espero que seja já no dia 19 de maio, nós tivermos a possibilidade de ter uma maioria em Portugal,
nós faremos aprovar a Lei Manu. E porquê? Porque a Lei Manu dirá isto a todos os imigrantes que estiverem em Portugal. Quando cá cometeres um crime, acontecer-te-ão duas coisas. Pagarás o preço da tua liberdade e serás posto na prisão durante vários anos, se não várias décadas. Mas mal termines o teu tempo de prisão, tu não ficarás nem mais um segundo nesta terra e serás devolvido ao teu país. Porque o país precisa de regras, nós queremos ser o partido da ordem e das regras. E é isso que faremos. Amanhã haverá provavelmente o debate mais importante desta campanha eleitoral. Eu debaterei com o Primeiro-Ministro às 9 da noite e tenho a certeza que o Primeiro-Ministro falará de crescimento económico e de economia. Nós não quisemos ignorar isto neste programa. O país precisa de crescer. Não há ninguém que possa dizer eu quero ser Primeiro-Ministro sem ter uma estratégia de crescimento, de solidez e de incentivo a quem faz a economia em Portugal. A posição do Chega diverge radicalmente da posição da esquerda e da extrema-esquerda. Para nós não é o Estado que promove o crescimento económico. Para nós não é o Estado que promove o enriquecimento e o crescimento das empresas. Para nós não é o Estado que deve atrair os jovens e que deve dinamizar a economia com um projeto de modernização e um projeto de entusiasmo para as próximas décadas. São as empresas, são as instituições, é e são aqueles que fazem parte da sociedade civil. O que nos distingue dos modelos comunistas e socialistas é que eles querem um Estado a liderar a economia e o país. Nós queremos a sociedade civil, as empresas e as famílias a liderarem a economia e o país. Por isso, nós assentamos este nosso projeto no modelo de crescimento económico que se baseia não na subsidiação pública, e Pedro Nuno Santos é bem o exemplo disso. Não é por pormos mais dinheiro em empresas públicas que elas crescem. Todos os anos o António Costa aumentou a despesa na saúde. A saúde ficou melhor? Não. Aumentou o número de pessoas sem médico de família. Todos os anos o Pedro Nuno Santos teve mais dinheiro para pôr na TAP e na ferrovia. Melhorou? Não. Usou esse dinheiro para pagar indemnizações pornográficas aos amigos e às amigas. O problema de Portugal não é o pôr mais dinheiro nas instituições. O problema de Portugal é ser firme nessa gestão, mas perceber de uma vez por todas que o nosso epicentro de crescimento não pode estar em engrossar as instituições do Estado. O nosso epicentro de crescimento tem que estar em desburocratizar e em diminuir carga fiscal para que mais empresas venham para Portugal, para que deem emprego e que paguem melhores salários em Portugal. A AD e o seu Primeiro-Ministro Luís Montenegro traíram o país. Quando entraram pela porta do governo e venderam-se imediatamente ao Partido Socialista em matéria do IRC. O IRC não é nenhum dogma ou nenhuma obsessão, é um sinal. Os nossos empresários, pequenos e médios, não é aqueles grandes que o PCP e o Bloco gostam de falar. Esses provavelmente compram-lhes as casas e compram-lhes as sedes. Mas aquele pequeno, médio empresário que tem que sobreviver em Portugal e que se sente cheio de burocracia de manhã até à noite, com tributações autónomas, com modelos de segurança social, com taxas de 11%, depois de 30%, de 40%, é esses a que nós temos que falar. Os melhores países do mundo não aumentaram o peso do Estado. Os melhores países do mundo diminuíram a carga fiscal e a burocracia sobre as empresas. E o resultado não foi um empobrecimento do país. Foi mais investimento, mais jovens, mais know-how, mais investimento em inovação e tecnologia, melhores salários. Por isso, o nosso modelo é sempre um. É conseguirmos descer os tais 2% do IRC que tínhamos prometido. Não para que ninguém fique a ganhar ou a enriquecer com isso,
mas para que as empresas tenham condições em Portugal de pagar aos nossos jovens e aos nossos menos jovens um salário que nos orgulhe. O que mais nos deve entristecer no país e no mundo é quando eu vejo uma portuguesa ou um português de malas no aeroporto a ir para os Estados Unidos, para a Alemanha ou para a Suíça. Devia-nos revoltar a alma e o coração. E isso só pode ser feito com empresas que digam: fiquem, nós vamos cuidar de vós, vamos dar-vos bons salários e vocês aqui poderão constituir a vossa família e ter o vosso futuro. É isso que nós queremos para as empresas em Portugal. Mas eu não gosto de coisas escondidas. E por isso eu não queria fugir ao tema das pensões. Talvez no nosso eleitoral não seja, no nosso mercado eleitoral não seja o mais popular. E as sondagens estão aí a mostrar isso. Não obstante o crescimento incontornável do Chega, a sua presença eleitoral é menor nos escalões etários mais elevados. Mas eu não faço política para o mercado eleitoral. Eu faço política para o futuro. E eu sei isto. Eu sei que hoje uma das grandes marcas da pobreza portuguesa é a pobreza dos nossos idosos. E eu sei que isto não é popular. E que muitas vezes até pessoas que trabalham e muito dizem: mas porquê é que eu tenho que pagar agora para quem nunca descontou ou descontou pouco? Porquê é que eu tenho que pagar agora para quem beneficiou de pagar poucos impostos durante muitos anos? Esta é uma questão de justiça intergeracional e social. E é uma questão complexa. Porém, meus amigos, não tenham dúvidas disto. Enquanto tivermos idosos na miséria, nós não seremos um país digno de primeiro mundo que queremos ser. E isto vai exigir de nós um esforço fiscal. Vai exigir de nós um esforço orçamental. Vai exigir de nós trabalho real para garantir que estas pensões não continuam a ser de 250 euros, de 260 euros. Quem em Portugal consegue viver com 260 euros? Não há nenhum político que consiga pôr a mão na consciência e dizer que está bem assim. Não há liberal ou conservador ou bloquista que possa olhar e dizer assim: bom, quanto é que recebes? 250 euros? Está bem assim. É por isso que o Rui Rocha não sabia qual é o valor da pensão em Portugal. Porque eles não se preocupam com isso. Há o país real e o país do príncipe real. Nós somos do país real. E mesmo que isto custe votos, mesmo que não seja a coisa mais popular do mundo, nós voltamos a este programa com a proposta que já sabem que vai marcar logo à noite estes debates, mas que eu não abdico dela. Nós vamos dar a todos os nossos idosos e pensionistas uma pensão ao nível do salário mínimo em Portugal. A todos uma pensão ao nível do salário mínimo em Portugal. Porque este é um desafio que temos que levar a cabo. Não podemos continuar a ter a miséria que temos por esse país fora. Pobreza nos mais velhos gera pressão sobre os serviços de saúde, sobre os serviços de habitação, gera despovoamento, gera desertificação, gera destruição social. Olhamos para esta plateia, poucos são aqueles que estarão na fase dessa pensão. Porém, eu não podia também de evocar um dos nossos deputados que mais tem trabalhado para que esta pensão mínima seja levada a cabo em Portugal. E de insistir dia após dia, noite após noite, para que todos os nossos pensionistas tenham uma pensão ao nível do salário mínimo. Ao Jorge Galveias, pelo seu trabalho e pela sua dedicação, eu deixo este reconhecimento. Alguns perguntar-se-ão sempre: o Chega quer dar o impossível. Onde é que eles vão buscar dinheiro para isso? Pois nós respondemos. Nós respondemos com um cenário macroeconómico realista, com um crescimento económico realista, mas também com a reestruturação que é preciso fazer nos serviços
de forma realista. Nós temos hoje um peso de despesa à volta do Estado, daquele Estado desnecessário e supérfluo que é chocante mesmo para os padrões europeus, em organismos que multiplicam competências, em observatórios, em fundações, em institutos, em nomeações políticas. Nós temos hoje um cenário de despesa absoluta que temos que começar a cortar. Isto vai significar menos clientelismo político, mas vai significar também menos despesa. Querem um exemplo? O de diretor do Serviço Nacional de Saúde. A grande medida que o Governo tinha era criar mais um cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Resolveu-nos alguma coisa das urgências? Não. Resolveu-nos alguma coisa das listas de espera? Não. Criou mais um cargo político, mais um cargo executivo, em que nós ficamos a pensar para que é que servirá então o Ministro da Saúde, se tem um diretor do SNS. E este exemplo podia ser multiplicado, dado uma e outra vez, em múltiplos organismos do Estado, que honestamente não servem para nada. Eu já vos disse daquilo que aquele indivíduo do Observatório das Migrações disse há pouco tempo. Disse que os jovens portugueses podiam ficar em casa dos pais e que os imigrantes deviam ter prioridade no acesso a essa habitação. Isto é disparatado por si próprio. Mas nós perguntamos-nos ao fim de 5 dias, 18 horas e 42 minutos. O que é que no mundo este tipo ainda está a fazer a receber um salário do Estado e a receber uma verba do Estado? É tipos como este que nós vamos correr do Estado, absolutamente. Porque, ouçam, isto não vai lá já com meios toques. Isto tem que ser corte a direito. Como eu disse à Júlia, tem que haver aquele corte a que eles não estão habituados. E tem que ser assim. Tem que ser curto e grosso, como dizem os portugueses. É chegar e cortar. E as pessoas primeiro vão protestar. Primeiro vão se revoltar. Mas depois vão perceber ao fim do dia o tipo tinha razão. Nós não estávamos a fazer nada, efetivamente. Nós não estávamos a servir para nada, senão para aumentar a despesa do Estado. E alguns nunca vão perceber. Mas nós vamos lhes dizer que não se pode estar a receber salários do Estado sem estar a fazer nada. Que não se pode estar a receber salários do Estado só para ter o nome numa placa, num prédio ou num edifício. Que não se pode estar a receber salários do Estado sem contribuir para nada. Esta reestruturação profunda de serviços políticos, de número de políticos, de cargos políticos, de associações e de fundações, tem que ser feita a partir do dia zero. Eu não vou falar em departamentos de eficiência, porque senão vão dizer que estamos a copiar a administração americana. Mas há uma coisa que a administração americana tem razão. E, aliás, as administrações, em geral, de direita que têm tomado o poder, da Argentina aos Estados Unidos, passando por outros países europeus como Itália, é que a partir do dia zero, quem mais consegue dizer ao Estado que tem que gerir bem, cortar taxas e clientelas, tem sido a direita. Nós fazemos parte dessa direita. Nós vamos honrar a tradição dessa direita nesta matéria. E a família? A família. A família como pilar da sociedade. A família como base dos nossos valores sociais. Muitos hoje acham que destruir a família é a forma de construir uma nova sociedade. E é. Mas é a sociedade que eles querem construir. É uma sociedade onde a família já não existe porque os valores já não existem. É uma sociedade onde é possível endoctrinar as crianças desde cedo nas escolas porque já não há famílias estáveis para dar essa doutrinação e esse ensino. Se nós deixarmos de ter famílias fortes, nós passaremos a ter um Estado totalitário. Conforme, aliás, o nosso deputado Gabriel Mitar Ribeiro tem dito, quando nós deixamos de ter o tecido social familiar forte, nós passamos a ter menos liberdade e um Estado mais totalitário. Não digo isto com nenhum refrão ou soundbite. Nós temos hoje, e a AD teve nas mãos essa oportunidade, a AD teve nas mãos essa oportunidade de dizer às escolas, de dizer ao ensino, de dizer às instituições
que nós não aceitamos que as nossas crianças sejam doutrinadas no marxismo cultural que tomou conta da Europa. Como disse, não há imigração que valha, não há aculturação que valha, que justifique o que está a acontecer nas nossas escolas, nas nossas creches, nas nossas instituições. Tiram-se crucifixos com medo de que os imigrantes não gostem. Tem que se adaptar a língua com medo de que outros não gostem. Não se pode dizer às crianças que há um homem e uma mulher com medo que a cultura woke não goste. Não se pode dizer ao país e ao mundo que nós não temos que ter bandeiras LGBT no Parlamento ou no sede do Governo para sermos modernos. Meus amigos, no Parlamento e na sede do Governo há uma só bandeira, é a bandeira portuguesa. É a única que nós aceitamos que seja erguida em Portugal. A única. Por isso a AD falhou. E o Primeiro-Ministro Luís Montenegro falhou. Porque teve 1 ano para isto. E agora o Primeiro-Ministro vai-me dizer amanhã, de certeza, que ainda não teve tempo de levar a cabo todas as reformas que queria. Porquê? Porque o Chega provocou a queda do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, não foi o Chega que provocou a queda do Governo. Foi a sua falta de seriedade e de transparência que provocaram a queda do Governo português. E também lhe digo uma coisa, se 1 ano não chega para fazer reformas destas, então é porque não está muito bem na sua função. Se quer gerir o país, como geriu a Spinum Viva, então, Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe dizer uma coisa. Não nos vamos ofender, não nos vamos chatear, não nos vamos sequer melindrar pessoalmente numa história que fastidia um pouco as pessoas. Senhor Primeiro-Ministro, saia-me só da frente e deixe-me ser Primeiro-Ministro. Há momentos na vida que é só sair da frente. É verdade. Há momentos da vida que nós estamos a ser empata... Estamos a ser em plástico. Estamos a incomodar só. Já ninguém acredita naquele sorriso meio falso, naquele nós estamos a fazer, no deixem trabalhar o Luís. Deixem trabalhar o Luís. O Luís tem trabalho. Tanto que estava a ganhar mais fora do governo do que no governo. Pode voltar para lá. O Primeiro-Ministro daqui a pouco vai pôr um tweet. E vai dizer assim, ouçam isto. Eu vou ficar a trabalhar no governo. Tu vais voltar para a tua casa de 30 ou 70 metros quadrados, ali no Parque das Nações. Mas não, Luís, desta vez não vai ser assim. Desta vez a noite não vai acabar da mesma maneira. E todos já tivemos noites que acabam melhor ou pior. Fomos derrotados o ano passado. Desta vez não vamos ser. E desta vez, na rua, nas instituições, no país, sente-se uma força que não se sentiu no ano passado. A força de querer efetivamente mudar. Desta vez as pessoas sabem que o Chega esteve lá, fez o seu trabalho, cometeu erros, quem não comete, foi firme quando teve erros, foi determinado, mas que é o único que pode ter um projeto de mudança para Portugal. Sabem, agora quando estava a vir para cá, vi uma série de outdoors nossos rasgados e a minha cara cortada assim a meio. Mas não vejo nenhum do PS nem do PSD cortado, nem rasgado. Alguns dizem, estão a ver as reações que eles provocam, eu vejo o contrário.
se nós estamos a provocar isto tudo na sociedade, se nós estamos a provocar este atrito, se nós estamos a provocar esta violência, é porque, desculpem-me a expressão, é porque os taxistas e os mamões sabem que nós vimos aí atrás deles já no dia 18 de maio. Vimos aí atrás deles já no dia 18 de maio. Deixem-me falar também de impostos. Porque ouvi o líder do PS dizer que queria descer o imposto sobre os veículos e queria o IVA zero no cabaz alimentar. Tudo propostas que nós apresentamos. Até nisto se vê a semelhança entre PS e PSD. Eles, quando estão lá, votam contra. O PS votou contra a nossa proposta de ter um IVA zero no cabaz alimentar. Porque era governo. Portanto, pensou, somos governo, não queremos isto. Agora estamos à beira de eleições, queremos. Mas o imposto sobre veículos é de um escândalo sem nome. Os portugueses vivem com dificuldade. Dificuldade. E o governo queria taxar mais os veículos mais antigos, como se todos tivessem que ter carros e motas novos. Nós fomos, inclusive, para a rua. Fomos o único partido que foi para a rua para protestar contra o imposto de Fernando Medina, que era de penalizar os veículos. Agora o PS vem dizer que quer diminuir este imposto sobre veículos. O PS dizer que quer descer o imposto sobre veículos, ou dizer que quer um IVA zero no cabaz alimentar, é o mesmo que o Montenegro dizer que vai controlar a imigração a partir de agora. São a mesma coisa, só que adaptados ao momento eleitoral. Nós garantimos isto aos portugueses. Queremos uma oportunidade para dizer e para cumprir exatamente aquilo que vamos fazer neste programa eleitoral. Por isso, se é verdade que o Chega tem uma taxa de solidariedade para aplicar, quer sobre as grandes petrolíferas, quer sobre a banca, para que ajude a quem não consegue pagar casa a fazê-lo, e não o escondemos, não pomos isto lá para o meio, assumimos isso. O país tem recursos limitados e não recursos ilimitados. Nós queremos, ao mesmo tempo, garantir que o trabalho que fizemos nas portagens se vai alargar ao país inteiro. E eu vou-vos dizer porquê. Eu li muita gente a dizer: bom, mas eu não ando nas portagens, eu acho que quem usa deve pagar. É legítimo e compreensível. Eu compreendo isso. Mesmo para quem tem ou gera empresas, as portagens estão neste momento a ser uma dificuldade enorme nos custos de transporte. Para as nossas empresas no interior do país, as portagens estão-se a tornar um cancro, verdadeiramente. Pior, diminuem a nossa competitividade face a um dos grandes mercados concorrentes, que é o mercado espanhol. E isso torna as empresas portuguesas mais pequenas, menos atrativas e menos competitivas. Acresce a isto que, na grande generalidade das estradas portuguesas, nós já as pagámos 1, 2, 3, 4 e 5 vezes. Fizemos foi maus contratos de concessão. Mas isso, meus amigos, nós não estávamos cá para os contestar. Estamos agora e só podemos resolver o que é de agora. Por isso, a promessa que fizemos há 4 anos mantém-se, e eu queria dizê-la cara a cara aos portugueses também. Cara a cara aos portugueses, para que fique registado e não volte atrás. De norte a sul, das regiões autónomas ao ponto mais ocidental do país e ao ponto mais oriental. Eu vou acabar com todas as portagens em Portugal. Todas. 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 4 anos é o que pedimos. 4 anos. Deem-me 4 anos. E eu garanto-vos um país muito diferente daquele que têm hoje. 4 anos. 4 anos para podermos mostrar a diferença de gestão e a diferença na organização de um país. E depois, se não quiserem, mandam-me embora novamente. Mas a vida política é feita de escolhas. Nós temos pedido uma oportunidade porque entendemos que este é um momento histórico de uma oportunidade. Eu disse isto nos Açores há pouco tempo, temos cá o nosso deputado regional, os nossos deputados regionais também dos Açores, a quem peço uma saudação. Eu disse isto há pouco tempo nos Açores e vou dizê-lo aqui mesmo live para o país ver. Eu sei e sinto
e acredito e compreendo que haja quem tenha dúvidas sobre mim. Sobre mim, sobre o Chega, sobre a nossa gestão. Acredito que haja quem pense, será que ele vai fazer tudo aquilo que prometeu? Também acho que pode haver quem diga, ele vai ser autoritário, e eu não gosto de pessoas autoritárias. Também há quem diga que ele pode pôr em causa as nossas liberdades e das minorias. Tudo isso é compreensível e nós temos que rebater. As pessoas não estão habituadas à mudança. Habituaram-se a que a seguir ao PS vem o PSD, a seguir ao PSD vem o PS. Quando aparece alguém que desafia esse status quo, as pessoas resistem. E perguntam-se, de onde vem este homem? Que quer? Será que fará tudo o que diz? Será que vai conseguir tudo aquilo que nos prometeu? Será que vai enfrentar os interesses poderosos que estão à volta ou acabarão com ele primeiro? Será que terá a força e a coragem para fazer isso? Nós não saberemos se acabarão comigo primeiro ou não, nenhum de nós sabe. Acreditamos que não. Mas sabemos uma coisa. Sabemos que nunca tivemos a oportunidade de governar este país. E que dos impostos ao trabalho, da organização ou na reorganização do Estado, ao apoio à educação, aos professores, aos polícias e aos médicos e aos enfermeiros. Na reorganização dos subsídios que Portugal tem que ter. Na justiça e no combate à corrupção. Nós nunca tivemos uma oportunidade de pôr em prática aquilo em que acreditamos. E por isso eu volto a pedir deste palco essa oportunidade. Não é impossível falharmos. Não é. Mas nós vamos dar o que nenhum outro partido deu. Eu vou dar o que nenhum outro líder deu. Eu vou entregar tudo e toda a energia que nunca nenhum líder deu. Para vos garantir que daqui a 4 anos tenham um país em que todos podemos andar de cabeça erguida. E um país que sabe receber imigrantes, mas onde os portugueses estarão sempre em primeiro lugar. Deixem-me, por isso, falar-vos também de habitação. Porque este é um dos pilares do nosso programa eleitoral. Não fugimos ao tema, nem fugimos à questão. Hoje há uma falta de habitação crónica em Portugal. E é preciso reconhecer o que foi feito e o que falta fazer. Nós temos um problema de construção em Portugal. E isso, vamos ser francos e honestos, não se resolve num mês, nem em 2, nem em 5. É preciso mais construção. E é preciso mais construção para garantir que temos habitação para todos. Isso não se vai resolver nem em 2 meses, nem em 3, nem em 4. Quem disser o contrário está a mentir-vos. Mas temos que incentivar a que haja construção dentro das regras. Para que haja construção sem corrupção. Por isso o Chega volta a apresentar a descida do IVA na construção. Para garantir que nós, em vez de termos sempre a lógica, o Estado vai construir para dar aos coitadinhos de sempre e aos que não pagam impostos, termos uma lógica de mais casas, de mais habitação, não para aqueles de sempre que nos habituámos a dar casas, mas para quem efetivamente precisa de habitação para si, para os seus filhos e para a sua família. Isto implica descer impostos sobre a habitação, não para fazer ninguém enriquecer, mas para garantir que teremos mais construção e que ela não será só para as minorias que andam à volta das cidades à espera de ter casas do Estado. E isso é muito importante que seja dito. Vamos garantir que os ocupas não terão descanso em Portugal. Não terão descanso. E ouçam, nós temos que dizer isto desde já, antes que o fenómeno que está a ocorrer noutras partes da Europa se alargue ainda mais em Portugal. Não há desculpa, como diz a esquerda, para ocupar as habitações de outras pessoas. Não há desculpa para ocupar as habitações dos que trabalharam e se esforçaram para ter a sua casa ou a sua habitação. Não há desculpa para cometer crimes em nome disso. Nós temos que ser firmes com quem ocupa casas em Portugal. Para nós,
Para nós é muito claro que quem ocupa uma habitação privada comete um crime e que o Estado não deve ter nem perda de tempo, nem receio, nem medo. O Estado deve desocupar e prender o ocupa rapidamente, mal conheça a situação. E aí o próprio Estado tem que dar o exemplo. Porque quando nós dizemos que falta habitação, nós andamos por esse país todo, e já outros fizeram este levantamento, nós falamos disso no programa também, e o Estado é um dos principais proprietários com os seus imóveis vazios. Ou seja, nós já tínhamos alguns destes partidos de esquerda que dizem muito aqui podia viver gente, mas eles têm património que nunca mais acaba e não vive lá ninguém. O património deles é deles. Mas temos o Estado que tem quartéis, casas, edifícios administrativos pelo país todo, abandonados, que esses sim podiam ser edifícios de habitação. O Estado não pode exigir aos particulares e ser o último a dar o exemplo. Connosco a gerir o Estado, nos impostos e na habitação, o Estado vai ser o primeiro a dar o exemplo e não o último a dar o exemplo. O que nós temos hoje é o contrário. O Estado não quer ter impostos sobre as suas atividades, mas cobra impostos aos privados. O Estado quer que os privados sejam forçados a arrendar a sua casa, lembram-se do Dr. António Costa, o arrendamento obrigatório, mas o Estado não o faz aos seus próprios imóveis. Os partidos querem que as empresas e as pessoas paguem IMI, mas não querem pagar IMI eles próprios sobre a sua propriedade. Nós vamos garantir que há coerência em Portugal nesta matéria. Por isso nós temos que ter um grande programa de habitação para quem hoje não consegue ter habitação. Este é talvez um dos nossos maiores dramas. Os jovens portugueses não conseguem adquirir habitação. Os jovens portugueses não conseguem fixar-se em Portugal. A classe média tem dificuldade em pagar a sua casa ao final do mês. E isto está a atrapalhar e a destruir a economia toda. Nós temos de garantir que a banca faz a sua parte em relação a esta matéria. Mas temos que garantir também que as casas que o Estado tem são efetivamente para quem precisa. Todos conhecemos, e o Estado também conhece, os casos de pessoas que têm casas do Estado, mas que as subarrendam ou que não precisam delas para nada. Porquê? Porque criámos esta cultura de coitadinhos em Portugal. A cultura de que deve ser sempre para os mesmos. Nós temos que ter um programa de habitação. E sim, nós também temos que ter habitação pública. Mas não pode ser aquela habitação pública que é sempre para os mesmos. Porque hoje, quem ganha salários médios em Portugal vive praticamente na pobreza de quem vivia há 10 ou 15 anos. Hoje quem tem o salário médio, que nós dizemos é um salário médio, em Lisboa, no Porto, em Braga, em Faro, pode viver no limiar da pobreza. Porquê é que olhamos para os que nunca fizeram nada e não olhamos para estes que são a base do sustento da economia portuguesa? As creches, e voltamos aos Açores, tivemos a coragem de dizer uma coisa que nunca tinha sido dita. Prioridade para os pais que trabalham. Caiu o Carme e a Trindade. Estávamos a perseguir desempregados, estávamos a perseguir subsídio ao dependentes, estávamos o contrário. Então, quem tem que trabalhar e está todo o dia fora, não consegue ter acesso a uma creche. Não consegue pegar nos seus filhos e pô-los numa creche. Mas quem está em casa o dia todo, a receber subsídios do Estado e muitas vezes sem fazer nada, tem prioridade no acesso à creche. Então, o que está a trabalhar, ele e a mulher, ou a mulher e ele, não têm prioridade e não conseguem encontrar um sítio para pôr o filho na creche. Mas quem está no café o dia todo tem prioridade na creche e consegue lá pôr os filhos. É um país ao contrário. É um país ao contrário. Por isso, nós não desistiremos da reorganização e da autoridade do país. Quando nós queremos que a habitação seja efetivamente para todos, não é a habitação ao modelo comunista soviético ser para todos. Nós não queremos o Estado a ser o grande patrocinador e o grande inquilino português. Nós queremos é que o Estado dê o exemplo de gestão dos seus próprios bens. E é isso que falha hoje em dia. É que o Estado não dá o seu exemplo de gestão. Alguns dizem, porque é que estamos a apoiar a habitação da classe média, eles que a paguem?
Bom, eles que a paguem, mas é que há 10 anos e 15... Aliás, quando os socialistas deixaram o país, Lisboa era a terceira cidade mais cara do mundo. Mais cara do mundo. Agora comparem os salários de Lisboa com os salários dessas outras cidades. E vão perceber porque é que é tão difícil. Porque ficámos um país de preços caros, porque ficámos um país insustentável na alimentação, na habitação e na saúde, mas não ficámos esse país em salários e em pensões. Porquê? Porquê? Porque não tivemos o crescimento económico que precisávamos, nem com a AD, nem com o Partido Socialista, porque não tivemos o apoio aos jovens que precisávamos para que eles ficassem em Portugal, e hoje temos os melhores engenheiros a pegar nas malas e a ir trabalhar para a Alemanha, para a Suíça, e a enriquecer esses países, e porque conseguimos fazer uma coisa extraordinária, que de facto poucos países conseguiram, que é, mesmo no pico da nossa receita fiscal, mesmo quando mais cobrávamos receita fiscal, em vez de pegarmos nesse dinheiro e usarmos para criar mais crescimento, mais riqueza, mais dinamismo empresarial, distribuímos pelas câmaras municipais para eles criarem mais clientelas, mais lugares e criarem mais subsídios. Eles assim ganharam votos, mas enquanto que eles ganhavam votos, nós ficámos com pobreza e o país perdeu enquanto o PS e o PSD ganharam nos últimos anos. Deixem-me falar-vos das forças de segurança também. Nunca nos esquecemos deles. Fomos a sua única voz no Parlamento. Guardas prisionais, PSP, GNR, Polícia Judiciária, eles foram os mais desprotegidos pelo Estado. Ainda nos lembramos da célebre operação do Martim Muniz, a operação que levou a que tantos fossem para a rua com cravos, dizer que a polícia era racista, que a polícia estava a discriminar. Nunca se preocuparam com as camaratas absolutamente vergonhosas em que estes homens e mulheres vivem, com os salários de miséria que têm no início da carreira, com o ódio a que são sujeitos, e nós propusemos e voltamos a propor criminalizar o ódio contra estes agentes de segurança. Mas agora, quando chegou a resposta do relatório da Inspeção-Geral de Atividades da Administração Interna, e que disse que a operação foi legal, não ouviram mais nenhum partido de esquerda falar, nem de centro-direita. O Primeiro-Ministro disse que não gostou do que viu. A esquerda disse que ficou incomodada com o que a polícia fez no Martim Muniz. Estiveram sempre, uma e outra vez, contra eles. Nós fomos a sua única voz de defesa. Fomos a única voz que defendeu as forças de segurança. Fomos os únicos que defendemos o Estatuto de Força de Segurança para os guardas prisionais. Que defendemos o suplemento de missão para as forças de segurança para não se discriminar entre polícias. E fomos os únicos que dissemos que a polícia precisava de autoridade e de respeito. Não fizemos acordos cá com 3 ou 4 sindicatos para calar as polícias. Havia uma linha orientadora. Era um suplemento de missão, o subsídio de risco para todos, de forma igual e de forma equilibrada. Era dar autoridade e dizer que estávamos ao lado deles. A justiça que faça o seu trabalho, mas nós estamos ao lado deles. E sabem o que é que custa quando chegamos ao dia de hoje? É que quando morreu o Odair, foi tudo na rua, cravos vermelhos, manifestações, murais, tudo e mais alguma coisa. Agora, quando morreu o Manel, nem uma única voz para o defender, nem uma única manifestação para o defender, nem um único partido, excepto nós, para o defender. É inacreditável. Inacreditável. É inacreditável. E é isso que tem que ser corrigido. A AD nunca o poderia corrigir, porque não tem no seu ADN este espírito de autoridade e de força. O espírito deles é o mesmo espírito do Partido Socialista. Por isso, o Primeiro-Ministro apressou-se a vir dizer: eu não gostei do que vi. Mas não gostou do quê? Não gostou do quê? De ver pessoas encostadas à parede, mas também houve pessoas encostadas à parede a seguir a jogos de futebol. Também houve pessoas encostadas à parede no Porto, em Oeiras, no Algarve. Aí o problema era serem mais escuros ou menos escuros, o problema era serem de minorias. É este pensamento que nós trazemos a Portugal, de que todos são tratados iguais perante a lei. Eles dizem que nós somos os que discriminam, que temos ódio no nosso coração.
É o contrário. O que eu quero garantir neste país é que os outros não são melhor tratados do que nós. Ou seja, todos são iguais perante a lei. E quem vem de fora não tem nenhum privilégio em Portugal que não seja o de cumprir a mesma lei que os portugueses. A reforma da justiça. Procurámos e empenhámos-nos em trazer um programa eleitoral que fizesse essa reforma. Não só da justiça criminal, do confisco de bens para corruptos, do aumento de penas, mas a justiça tributária e administrativa. Talvez para muitos isto não seja o tema mais apelativo, mas nós hoje temos um problema para as nossas empresas sério. Os processos demoram 10, 15 e 20 anos a estarem resolvidos. Pode ser uma questão laboral, pode ser uma questão administrativa. As empresas ficam paradas no tempo, durante anos, à espera que se tome uma decisão. Isto não tem culpados nas pessoas, na maior parte dos casos, ou nas instituições. Nós temos uma má lei em matéria tributária e administrativa. Nós queremos fazer essa reforma com coragem. A coragem de perceber que talvez tenha que haver menos recursos e talvez tenhamos que ter menos mecanismos de recurso na nossa lei para termos uma justiça um pouco mais rápida. Uma justiça lenta é uma justiça que não existe. Uma justiça que chega tarde é uma justiça que inexiste. Uma justiça administrativa e tributária lenta e pouco clara é má para as empresas, é mau para o investimento e é mau para o emprego. Eu queria olhar os empresários portugueses cara a cara, olhos nos olhos, para lhes dizer isto, porque tenho-os ouvido pelo país todo e sei bem os anos que têm que passar em tribunal a resolver problemas. Nós vamos levar a cabo o maior esforço de simplificação e desburocratização da história de Portugal. Vamos fazê-lo ao mesmo tempo que combatemos a corrupção, garantindo que quem vem para Portugal tem condições para um investimento rápido, garantindo que quem vem para Portugal tem condições de aqui se estabelecer, de criar emprego, de pagar bons salários e não ter um inferno nas finanças e na segurança social. Garantindo que quem vem para Portugal tem aqui um ótimo clima para investir, para crescer e para solidificar. Eu quero um país de empresas, não de parasitas em Portugal. Por isso vamos levar a sério esta reforma na Justiça e vamos fazê-lo garantindo que não só as carreiras daqueles que foram congeladas têm a sua devida requalificação, como acontece com os oficiais de Justiça, tão injustiçados mesmo por este Governo, com os guardas prisionais, com os nossos agentes da autoridade, mas garantir, acima de tudo, à Justiça aquilo que o seu nome enverga. Justiça. Isto é, garantir que temos uma justiça célere e rápida. Eu acredito que quando eu falo de casos como o de José Sócrates, ou de Manuel Pinho, ou de outros, os próprios operadores da justiça sintam uma certa vergonha, porque a culpa não é deles. Afinal de contas, foi um juiz, foi um procurador, foram polícias e agentes do Estado que prenderam José Sócrates. Não foi nenhum partido político. Eles próprios se devem sentir frustrados quando fazem o seu trabalho, quando fazem a sua investigação e depois perdem-se anos, décadas de recursos, de atrasos, de expedientes, para nunca haver justiça. E por isso eles são os primeiros interessados nesta reforma da justiça. Esta não é uma reforma que será feita contra eles, nem uma reforma que será feita contra as pessoas, nem uma reforma para acabar com direitos, mas temos que pôr tudo na sua equação certa. Há direitos fundamentais? Há. Mas também há o dever de um país de julgar as pessoas a tempo e a horas. E também há o dever de um país de não permitir que corruptos gozem connosco, desfilando à nossa frente durante anos, décadas, beneficiando do seu património. Deixem-me terminar referindo-me a 3 ou 4 categorias que me parecem importantes e que nós não queríamos ignorar nesta campanha eleitoral. As mulheres. A importância e a centralidade das nossas propostas para as mulheres. Muitos partidos gostam de ter o absoluto monopólio nesta matéria. Mas nós não deixamos que eles vençam essa batalha civilizacional. Nós sabemos como é importante ter um país para todos, para homens e para mulheres. Nós sabemos como é importante ter um país de igualdade de oportunidades, em que não haja, nos cargos de topo, homens a ganhar 10 ou 15 vezes mais por serem homens e mulheres a ganhar 15 vezes menos por serem mulheres.
Mas nós temos a verdade moral do nosso lado. Nós queremos mulheres numa sociedade civil forte e independente. Queremos mulheres iguais na oportunidade, no esforço e na meritocracia. Mas também sabemos quando é preciso levantarmos-nos para defender. E o que tem acontecido de aumento de crimes sexuais, de assédio, de aumento de importunação sexual nos últimos meses e nos últimos anos em Portugal, tem levado a um silêncio cúmplice da esquerda que nos deve levar a lançar todos os alarmes. Porque quando era para proteger as mulheres, e bem, de violência doméstica, levantámos-nos todos. E nós também. Provavelmente nenhum partido tem tantas propostas como nós para combater a violência doméstica. Mas quando foi para combater outro tipo de violência sobre as mulheres, como a violência sexual ou outras, eles estiveram na primeira linha a impedir que houvesse penas efetivas para os violadores, para os agressores sexuais, para quem as importunava e para quem as assediava. Isso não é defender as mulheres. Isso é hipocrisia pura na política. Isso é hipocrisia pura na política. Por isso, nós faremos e continuaremos a fazer esta aposta, que não só no grupo parlamentar do Chega, esta aposta em mulheres e no trabalho político que tem desenvolvido para o país e na representação das próprias mulheres, garantindo jovens e mulheres capazes de evitar que a política se torne ou continue neste ambiente predominantemente masculino. Dizemos isto sem nenhum preconceito de direita à esquerda. A política precisa de mais mulheres. Dilo um líder que é homem e que aqui está a apresentar-vos o programa eleitoral. A política precisa de mais mulheres. O país precisa de mais mulheres nos cargos de topo. O mundo precisa de mais mulheres a orientar o futuro. E quando nós não o conseguimos compreender nem dizer por sermos homens, alguma coisa está errada. Eu não tenho esse problema. E por isso o Chega continuará a apostar nestas eleições e nas próximas em ter mulheres representativas de todas as mulheres, em combater o flagelo da violência doméstica, se preciso for, com mais penas de prisão e com mais apoio do Estado, em combater os crimes sexuais, se preciso for, com mais penas de prisão e mais perseguição penal, em garantir que quem vem para Portugal se procura aqui um país melhor e um refúgio acertado, tem que respeitar os direitos das mulheres e tem que respeitar os direitos civilizacionais que nós construímos ao longo dos últimos anos. Deixem-me ainda fazer uma referência ao mundo rural. O mundo rural que queremos ganhar nestas eleições. Nos vários distritos deste país, agricultores, pescadores, produtores, o mundo rural tem os olhos postos em nós. Prometemos-lhes uma luta incessante pelos seus direitos. Dos combustíveis à dignidade da própria profissão. Do apoio que precisavam e que o Estado lhes negou. Da operacionalização dos fundos comunitários que envergonhariam qualquer país. Que é termos os fundos comunitários disponíveis e termos uma grande parte dos agricultores e dos produtores que não conseguem aceder a esses fundos. Porquê? Porque os tornámos um inferno tão grande de burocracia que é preciso contratar empresas para nos candidatarmos a esses fundos. E depois, se não conseguirmos obter o apoio, o Estado também não compensa o trabalho e o dinheiro que se gastou para fazer esse trabalho preparatório. O mundo rural está em desespero, o mundo rural está em abandono. Ninguém o quer representar. Os partidos sabem que é nas grandes cidades que os votos se ganham, é nas grandes cidades que os votos contam mais. Nós também sabemos isso. Mas tal como disse em relação à pensão mínima, eu não faço política a pensar em votos. Eu faço política a pensar no futuro. Sem mundo rural, sem uma agricultura forte, sem uma agricultura sustentável, nós não teremos futuro em Portugal, nós não teremos soberania em Portugal. E eu quero-lhes garantir que nós vamos lutar por essa soberania. Por isso, nós fizemos desde a primeira hora um apelo grande a que os processos de licenciamento, de financiamento, de apoios fossem desburocratizados e simplificados. O Simplex Rural será para nós uma aposta decisiva e fundamental.
temos que ter homens e mulheres que queiram viver no interior do país, que queiram viver no e do mundo rural e que não tenham vergonha nem dificuldades em fazê-lo. Mas não basta dizermos que vamos ter mais simplicidade e menos burocracia. Porque se fecharem os centros de saúde, se fecharem os CTT, se fechar a Caixa Geral de Depósitos, se fecharem todas as agências do Estado onde essas pessoas estão, não lhes podemos pedir que lá fiquem. Nós, como país, temos que lançar um grande acordo geracional em torno do mundo rural. E sim, temos que simplificar e garantir um programa de apoio fácil à agricultura e à pesca. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter o compromisso, e eu deixo aqui hoje e desafio a AD a fazer o mesmo, de que não encerraremos nem mais um serviço público no interior do país, em nenhuma zona do país. Agora termino mesmo, depois de algum tempo de apresentação, com a saúde. Porque sei e sinto que este é talvez o tema que mais mobiliza a sociedade. A saúde é daquelas coisas que não há nenhum país que possa dela prescindir. É daquelas apostas seguras que um país tem mesmo que fazer. Deixem-me fazer uma referência hoje, porque acho que faz sentido no momento em que estamos. Uma das nossas fundadoras, a Madalena Bicho, foi dirigente do nosso Conselho de Jurisdição, faleceu ontem, com, penso que, 41 ou 42 anos, de cancro, numa das idades mais pujantes da sua vida. Mais uma mulher que perdemos na luta contra o cancro. Gostava de deixar esta homenagem, não como uma homenagem vazia de conteúdo a uma ex-dirigente do Chega, mas uma homenagem que seja símbolo da nossa luta e inspiração para a nossa luta. Tanto quanto sei, a Madalena lutou pela vida até aos últimos momentos, fê-lo com determinação, mas acabou por perder essa guerra e acabou por mostrar-nos a todos que os sistemas de saúde falham. Às vezes não há nada a fazer, mas há outras, muitas, uma grande maioria, em que há. Nós falharemos e podemos falhar na construção de um país, muitas vezes, em muita coisa. Mas na saúde não podemos falhar. Porque ela é o pilar da nossa dignidade e da nossa civilização, naquilo que as pessoas confiaram do Estado. Naquilo que as pessoas sentem que pagaram impostos, contribuíram e, quando mais precisaram, alguns pela primeira vez, não tiveram. Isto deve-nos levar a todos a uma reflexão profunda sobre o investimento, mas mais que isso, a reoperacionalização que temos que fazer da saúde. A Madalena já não estará cá para ver isso, infelizmente. Estará noutro local melhor. Mas estará certamente com esperança de que nós façamos o que o país não fez durante o seu tempo de vida jovem e do seu tempo de jovem mulher. Um país com saúde para todos. Não uma saúde para todos de forma abstrata e genérica, mas uma saúde para todos que continua a não aceitar. Olhem, aquilo que o diretor executivo do SNS disse há uns dias atrás, que uma grávida tinha esperado 3 horas porque quis. Ou maquilharmos as listas de espera, tirando os emigrantes das listas do SNS, ou obrigando a ligar para o hospital quando temos ou queremos, ou precisamos de uma urgência. Nós temos que fazer a sério uma reorganização do nosso serviço de saúde. E isso implica perdermos esta obsessão ideológica entre o que é público e o que é privado, entre dizermos que há a saúde boa e a saúde má. Quem está a morrer, ou quem precisa de uma operação, ou quem precisa de uma cirurgia, ou de uma simples consulta, não quer saber se aquele médico é privado, se é público ou se é cooperativo. A pessoa quer saber que vai ter a consulta naquele tempo e naquele momento.
Por isso, o que nós vamos fazer, antes de qualquer outra coisa, é acabar com esta cegueira ideológica. A saúde pode ser neutra, porque nós não precisamos de ter um Serviço Nacional de Saúde marxista, socialista ou social-democrata. Nós temos que ter um Serviço Nacional de Saúde português, em que os portugueses sejam a primeira das prioridades. A primeira das prioridades. Por isso nós precisamos de uma nova lei de bases da saúde. Uma lei de bases da saúde capaz de acolher esta sinergia entre público e privado, garantindo que ninguém ultrapasse os tempos máximos de espera que são permitidos. Garantindo que com todo o acolhimento que fazemos aos que vêm de fora, eles não ultrapassam nem passam à frente dos portugueses. Garantindo que não voltaremos a ter casos das gêmeas em Portugal, em que 94% dos hospitais têm falta de medicamentos, mas alguém consegue vir de fora e ter o medicamento mais caro do mundo. Isto não é racismo, nem é xenofobia. Isto é gerir bem o que é de todos e o que é limitado. Isto é ter bom senso naquilo que é o bem mais precioso de todos nós, que é a saúde. Nós podemos ter o país de salário mínimo onde quisermos, nos 1.000, nos 1.150 ou nos 1.200. Podemos ter a pensão mínima onde quiserem. Podemos ter até o PIB a subir ao nível de França, da Alemanha, de Itália ou do Luxemburgo. Enquanto nós tivermos uma saúde indecente como temos hoje, nós não teremos um país para todos. Teremos um país para alguns que conseguem pagar a saúde, que outros não conseguem pagar. Mil milhões é a média de desperdício e fraude no SNS todos os anos. 1.000 milhões. É inaceitável que um sistema seja gerido desta forma. Isto tem que ter consequências. Se temos cirurgias atrasadas, se temos consultas por fazer, se temos a incapacidade de fixar profissionais de saúde, sobretudo em algumas zonas do país, e muitas câmaras municipais têm feito o possível e o impossível para lá fixar os seus médicos, nós não podemos chegar ao fim do ano e ver que perdemos 1.000 milhões em desperdício, fraude e abuso. Os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, que muitas vezes o país esquece, dão a sua vida todos os dias para garantir que temos um serviço de saúde decente. Mas não há vida que seja possível dar com eficácia enquanto continuarmos a ser mal geridos como temos sido nos últimos anos. Eu há pouco disse-vos que cargos como o do Diretor Nacional de Saúde, o Diretor Executivo do SNS, são para ser extintos. Mas sejamos francos, isso não vai bastar. Nós temos que ter mesmo uma lógica de eficiência no nosso serviço de saúde. Nós vamos implementar o mecanismo de eficiência no nosso sistema de saúde, garantindo que onde falharmos nas consultas, onde falharmos nas cirurgias, onde falharmos nas operações, nós em 30 dias daremos uma solução ao utente para ter uma alternativa àquilo que foi procurar no Serviço Nacional de Saúde. Em 30 dias. Termino como comecei, com a política. Cada líder tende a dizer que são as eleições da sua vida. E cada partido, em determinado momento, tende a dizer estas são as eleições da nossa vida. Mas estas são, efetivamente, eleições fulcrais para o futuro de Portugal. Aquilo que se decidir a 18 de maio vai marcar o futuro de muitas gerações e vai marcar o tipo de país que queremos ser nos próximos anos. Se um país que decidiu voltar à marca do socialismo, ou se um país que decidiu fazer um corte histórico no seu sistema político, como outros países da Europa estão a fazer. Se optarem por esta segunda hipótese, que é aquela em que eu acredito, então nós teremos a responsabilidade e vamos ter de estar à altura de fazer uma grande reforma para Portugal. Quando tínhamos um deputado, prometemos que um dia que conseguíssemos, reduziríamos o número de deputados. Acusaram-nos de... Dizíamos isso porque só tínhamos um. Passámos para 12. Continuámos a defender a redução do número de deputados. Hoje temos 50. 49. E continuamos a defender com o mesmo entusiasmo a reforma do sistema político português. Reformar o sistema político português não é só cortar o número de deputados. Mas, de facto, nós devemos cortar deputados.
cerca de 23 deputados não abriram a boca durante a legislatura que agora terminou. Não disseram olá, boa tarde. Zero. Não disseram nada. Estão lá a fazer o quê? Estão lá a fazer para quem? Se não conseguiram abrir a boca durante um ano inteiro. Mas reformar o sistema político não é só isso. Nós temos que ter mais proximidade entre as pessoas e os políticos. Nós temos que garantir que quem ali está representa efetivamente os seus cidadãos. Nós temos vários milhões de cidadãos portugueses na diáspora. Porém, eles elegem 4 deputados. 4. As pessoas perguntam-se porquê é que o sistema político não dá valor aos imigrantes? Porque eles não contam para o sistema eleitoral. Mas deviam contar porque eles são muitos. E sabem porquê é que o sistema político não os quer? Porque eles foram-se embora em protesto contra este sistema político que os obrigou a abandonar o país. Nós faremos a garantia de que o sistema político representa todos, que não esquece a nossa diáspora, mas que vai cortar com este sem número de deputados e de autarcas que não são precisos no país todo. E nós não estamos a dizer só depois. Vêm aí eleições autárquicas e nós queremos menos autarcas, queremos menos deputados. Por isso vamos voltar à revisão constitucional já no início da próxima legislatura, porque não esquecemos as nossas promessas e não esquecemos aquilo que prometemos aos portugueses. Salvar Portugal. Foi este o lema que escolhemos para este programa. Foi este o lema que escolhemos para distribuir pelo país todo. Foi este o lema que escolhemos para distribuir em cartazes, em flyers e na mensagem do Chega pelo país todo. Alguma coisa que precisa de ser salva é porque está em doença fatal. Portugal está em doença fatal. Na demografia, na economia, nos salários, Portugal está em doença fatal. Na corrupção, Portugal está em doença fatal. Na incapacidade de cá fixar os jovens, Portugal está em doença fatal. Na incapacidade de atrairmos os melhores, Portugal está em doença fatal. Quando países do leste nos ultrapassam no PIB per capita, nós estamos em doença fatal. Quando começamos a perder o comboio do desenvolvimento, nós estamos em doença fatal. E quando é assim, nós não podemos ter meias medidas nem meias palavras. A cura tem que ser feita e tem que ser feita antes que a doença se espalhe ao resto que sobra do país. Nós somos os médicos deste país. Nós somos os curadores de um país doente. Nós somos a sua última esperança. Porque muitos hoje olham para nós a dizer se não for agora já não é. Se não forem vocês já nada será feito. Quando lutarem terra a terra nestes próximos dias, casa a casa, autarquia a autarquia, distrito a distrito, não se esqueçam disto. Nós somos os novos médicos da pátria. Nós somos os novos médicos da lusitania. Nós somos os novos médicos da Portugalidade. Nós somos aqueles que vão garantir que os nossos filhos e sobrinhos e netos têm aqui um espaço de que se vão orgulhar. Há uns meses atrás eu disse-vos que nós iríamos para estas eleições e para esta transformação com um grande objetivo. Que era um dia, talvez daqui a 1000 anos, e nem o Diogo estará cá daqui a 1000 anos, um dia daqui a 1000 anos, eles possam dizer, com orgulho deste tempo em que nós estamos a viver agora, que grandes eles foram naquele momento. Que eles possam dizer, apesar de todas as dificuldades, apesar de um império destruído, apesar de um país ajoelhado, apesar de um império perdido e da dignidade ameaçada, que grandes eles foram naquela altura. Que possam dizer, aquela foi a sua melhor hora. Aquele momento foi a hora mais digna, mais forte e mais firme que eles alguma vez tiveram. Às vezes é difícil nós próprios acreditarmos nisto. Porque olhamos e vemos que somos só homens e mulheres com um tempo limitado, com energia limitada, a envelhecer. E às vezes pensamos, como é que nos podemos querer comparar aos maiores? E nós não queremos, nem eu quero, e longe de mim é isso. Mas o tempo que estamos a viver permite-nos mais, dá-nos a responsabilidade de sermos tão grandes quanto os maiores. Fernando Pessoa foi muito grande. Luís de Camões também. Dom Afonso Henriques também. Dom João V também. E outros.
também. Mas eles não estão cá agora. Agora estamos nós. Eles não estão cá agora a dizer-nos o que fazer. E se os nossos pais fundadores estão só para nós lermos nos livros, era como se eles estivessem aqui mesmo ao ouvido a dizer-nos: pátria ditosa e grande, levantem-se outra vez. E eu ouço isto todos os dias: levantem-se outra vez. E quando nos dizem outra vez, é porque estamos agachados, é porque estamos ajoelhados, é porque ficámos perdidos no caminho, é porque perdemos esse caminho, porque perdemos essa nossa dignidade. Façam deste país, esse país que nos orgulha, outra vez. Que seja a nossa hora maior, que seja o nosso desafio maior, que seja a nossa vitória maior e que um dia os nossos filhos e os nossos netos celebrem este enorme ano de 2025. Este enorme ano de 2025 será a nova fundação da Portugalidade. Que um dia digam: foi aquele ano, foi lá. Que um dia nos lembremos de 2025 como nos lembramos de 1143, como nos lembramos de 1415, como nos lembramos de 1640, como nos lembramos de 1820, como nos lembramos de 1974, como nos lembramos de 1945, como nos lembramos, e que um dia digam: 2025. Que grande hora que aquele povo teve em 2025. Obrigado a todos. Viva Portugal, viva o Chega, viva Portugal e viva o Chega, viva Portugal e viva o Chega.